Jesus. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos. Estão nos visitando nessa noite o senhor Eliseu e o senhor Marcos. Onde estão? A igreja quer saudá-los com sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade no estudo agora no livro de Gênesis. Nós já havíamos estudado o Novo Testamento na terça-feira passada. Agora vamos voltar para Gênesis, dar sequência ao nosso estudo. O capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2. A partir do versículo 8. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar especialmente aos vossos corações, que possa alimentar nesta noite, renovar e possa te alegrar mais uma vez na sua presença, porque é o Espírito Santo de Deus que nos trouxe até aqui. Foi Ele que esteve conosco ao longo de todo o dia, que nos deu livramentos que nós nem imaginamos. Por isso nós glorificamos e exaltamos o seu santo nome aqui neste lugar. Nós adentramos aqui essas portas para adorar a Deus, para exaltá-lo e para engrandecê-lo por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. E eu quero trazer esta noite a temática acerca da escolha, porque é aquilo que o texto bíblico está nos sinalizando aqui de uma forma muito clara. Então falar acerca da escolha que temos que fazer, falar acerca da escolha que Deus nos permite fazer, acerca do poder que Deus colocou em nossas mãos de fazermos escolhas, porque conforme o estudo que já foi ministrado aqui, nós somos imagem e semelhança de Deus. Todavia a imagem e semelhança de Deus, ela foi um tanto deturpada, ela foi um tanto desfigurada por causa do pecado. O pecado que entrou na humanidade por causa de uma má escolha, trouxe uma deturpação da imagem e semelhança de Deus que somos nós. Só que nós somos restaurados à imagem de Deus em Cristo. Quando em Cristo nós aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador, quando o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, derramando sobre nós, atingindo a nossa vida, Ele nos purifica de todo pecado. E nós somos feitos então nova criatura na sua natureza. E aí nós somos restaurados agora à presença de Deus. O seu corpo não é apenas matéria. O seu corpo não é apenas um corpo simplesmente. Ele é agora não somente um corpo, mas ele é um templo. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus mora em você. O Espírito Santo de Deus se move em você. E o Espírito Santo de Deus é a sua lei. Você anda conforme a lei do Espírito. E Paulo diz, aquele que andar conforme a lei do Espírito não cumprirá a vontade da carne. Então, andando conforme a lei do Espírito, você é restaurado à imagem de Deus. Sendo restaurado à imagem de Deus, você tem que fazer escolhas. É por isso que, naturalmente, nós temos que abordar essa temática nesta noite. Acerca da escolha. Deus coloca escolhas diante de nós. Nós somos colocados constantemente diante de decisões. Ao longo do seu dia você tomou decisões. Se você tomou boas decisões, você glorificou a Deus através delas. O nome de Jesus Cristo foi glorificado através de você, quando você tomou decisões corretas. Quando você tomou decisões pautadas nos princípios de Deus. Quando você tomou decisões pautadas naquilo que Cristo tem falado por meio da sua palavra, tem ensinado, tem referenciado. Como Paulo diz, não vivo mais eu. E quando ele diz não vivo mais eu, ele está olhando para todos os defeitos, para todas as manifestações da carne, para todas as manifestações de concupiscência que levam ele a cometer erros. Então diz ele, não vivo mais eu, não vivo mais esse homem falho, não vivo mais esse homem defeituoso, não vivo mais esse homem vaidoso, não vivo mais esse homem arrogante, esse homem, essa mulher. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora as minhas decisões, elas são pautadas naquilo que Cristo fala na sua palavra. Elas são pautadas no amor de Deus e no amor ao próximo. Elas são pautadas numa decisão que venha glorificar o nome do Senhor na minha vida.
e que venha trazer um bom testemunho e que venha fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então as nossas decisões agora, elas têm um outro princípio. Elas estão sendo orientadas através de uma outra base, tá certo? Através de um outro parecer, uma outra forma de ver o mundo. Nós vemos o mundo agora através de Cristo. Nós temos colocado Cristo no centro da nossa vida. Então, olhando dessa perspectiva, as escolhas que nós fazemos têm que ser pensadas. As escolhas que nós fazemos, elas têm que estar fundamentadas na palavra de Deus. Sendo assim, essas escolhas sendo tomadas de acordo com esses princípios, elas vão trazer sobre você, vão trazer sobre a sua vida, vão trazer sobre as suas decisões, vão fazer com que Deus venha trazer as suas bênçãos, venha fazer com que Deus venha aprovar a sua atitude, vão fazer com que Deus esteja com você e Deus confesse o seu nome. Como é dito, aquele que me confessar entre os homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Então, quando você toma uma decisão e essa decisão, ela glorifica o nome de Deus, o Senhor está contigo. Por mais que ela venha trazer consequências ruins para o momento. Algumas escolhas que nós fazemos, momentaneamente, elas trazem sofrimento, elas trazem dor. Só que mesmo elas trazendo algumas contrariedades, se elas são decisões orientadas pelo Espírito Santo de Deus, Deus é quem vai assinar embaixo. Deus é quem vai garantir a vitória. Deus é quem vai colocar a sua mão e fazer com que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida. Deus é que vai sustentar você nessa decisão, mesmo que ela venha trazer momentaneamente algumas situações adversas. Tem decisões que nós tomamos na nossa vida que, infelizmente, no momento, elas não parecem boas. Você toma a decisão por abandonar um vício. No momento, aquilo vai trazer sofrimento, porque você havia se apegado àquele vício. E você vai ter que passar por toda aquela fase na qual você está se libertando daquele vício, daquele apego que você tinha. Você toma decisões por seguir por um caminho e muitas vezes pessoas que amam você não querem seguir no mesmo caminho que você. E muitas vezes você vai ter que escolher entre ficar com aquela pessoa ou ficar firme na decisão que você tomou. E aí Cristo, diante dessa situação, Cristo ele não ameniza. Cristo ele não passa um pano. Ele não vai simplesmente trazer uma forma de facilitar para você. Ele coloca as coisas como são. Ele diz assim, ó: aquele que ama mais o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a irmã, ou até a sua própria vida, aquele que ama mais essas coisas do que a mim, não é digno de mim. Para o cristão, a vida não é mais fácil. Para o cristão, as coisas não são mais fáceis. As coisas não são aliviadas. Só que tem uma coisa: quando você toma a decisão certa e você toma a decisão por Cristo, o Senhor Jesus Cristo ele vai com você até onde precisar ir. Ele entra com você onde precisar entrar. Ele sustenta você onde tiver que sustentar. Ele entra na sua frente para guerrear as suas batalhas. Ele abre porta onde não tem porta. Ele traz bênçãos sobre você em situações que você nunca poderia imaginar. Por quê? Porque você tomou decisões que glorificam o nome de Deus. Como Cristo falou: de que adianta ganhar o mundo? No mundo está incluído todas essas coisas que são agradáveis para nós. No mundo está incluído tudo aquilo que é a ganância, aquilo que é o desejo de todas as pessoas. Estão todas incluídas no conceito de mundo. E aí Cristo fala: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Agora Cristo disse: acumular tesouros onde o ladrão não, onde a traça não rói. Quando você acumula os tesouros diante de Deus, e como é que você pode acumular esses tesouros diante de Deus? Tomando boas decisões. Quando você toma uma decisão que mesmo que traga prejuízos momentâneos, mas glorifica o nome de Deus. Você fala: não, eu poderia falar no mesmo nível que essa pessoa está falando comigo, mas eu não vou falar, porque isso vai envergonhar o nome do Senhor. Veja, momentaneamente parece que você perdeu a briga, mas diante de Deus, você vai ganhar, você vai angariar, né, a glória, o respeito, você vai angariar a providência de Deus sobre a tua vida, que é o Senhor agora que vai tomar a frente. Quando você assume e toma para você mesmo, Deus ele permite a você tomar decisões. Fala: não, você quer resolver? Então resolva do seu jeito. Mas quando você fala: não, eu não vou descer a este nível, não vou fazer isso, e vou deixar que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo eu sendo envergonhado, é o Senhor que toma a sua frente. Porque Paulo fala, como Deus disse: a mim pertence a vingança, né? Eu retribuirei.
quando você não responde a pessoa no nível que ela está ofendendo você muitas das vezes, você está acumulando brasas de fogo sobre o seu inimigo. Ou seja, não será o seu juízo, que sempre é incorreto, que sempre é equivocado, que sempre é errado, e vai trazer consequências sobre você. Agora será o juízo de Deus. Você tira a sua mão, e quando você tira a sua mão, Deus coloca a dele. Então é isso que nós temos que entender. Muitas das vezes, decisões que temos que tomar, momentaneamente elas vão ser sofrimento. Momentaneamente parece que está perdendo. Momentaneamente parece que você está saindo por baixo. Mas se essa decisão que você tomou ela para a glória de Deus, orientado pelo Espírito de Deus, você verá a bênção, você verá a glória do Senhor, você verá a aprovação do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai ser com você. Você tirou a sua mão, Deus coloca a dele. E aí quando Deus coloca a mão na causa, ela vai ser resolvida. Quando Deus entra na causa, ela vai ser resolvida. É como, me recordo agora, pessoas que tomaram boas decisões, como Jairo. Jairo que chegou até Cristo porque a filha dele estava morrendo. E primeiro ele diz, Cristo, vem comigo. E ele vai levando o Senhor Jesus Cristo até a casa dele, porque a filha dele estava moribunda. Só que no meio do caminho, a interferência da mulher que tinha aquele fluxo de sangue, e ela toca em Cristo e sai virtude dele, e Cristo estabelece um diálogo com ela ali, mesmo que tenha sido rápido, mas foi o tempo suficiente para chegar ali alguns fariseus, chegar ali alguns príncipes, né, da sinagoga, e falarem, Jairo, não incomodes mais o mestre. A preocupação deles não é incomodar ou não incomodar Jesus. A preocupação deles é que Jairo estava, na ótica deles, estava pagando mico. Porque Jairo era príncipe da sinagoga. Como é que o cara é príncipe da sinagoga e vai até Jesus, o profeta de Nazaré? Então eles queriam tirar Jairo daquela situação de qualquer jeito. Só o que acontece? Jairo, ele estava focado em Cristo Jesus e ele queria a sua bênção e ninguém poderia tirar dele. Então quando eles vieram até Jairo dizer que a filha dele morreu, pensando que isso ia colocar um fim, ia fechar a tampa do caixão, não ia dar mais certo, aí Cristo tomou a frente. Aí Cristo falou para Jairo assim, não falou para Jairo, não Jairo, ela não morreu não. Não, ela morreu sim. Cristo não falou para ele, não Jairo, fica calmo que vai dar tudo certo. Não, Cristo falou simplesmente assim, Jairo, não temas, crê somente. Muitas das vezes a única palavra que vai ser necessária para mim e para você, não é que o problema não existe, o problema existe sim. Não é que a situação não é difícil, ela é difícil sim. Não é que você não está sofrendo, claro que você está sofrendo. Só que Cristo tem a dizer para você nesta noite, não tema, somente creia. Quando você deixar que eu tome a frente da tua vida, quando você deixar eu tomar a frente das suas decisões, quando você deixar eu orientar, eu seguir adiante, aí você vai ver a solução. É quando Jairo agora, que Jairo estava guiando Cristo, agora é Cristo que vai guiar Jairo. Aí Cristo vai orientando. Quando chega até na casa de Jairo, está lá a situação, a filha dele morrendo e o pessoal preparando o enterro. E aí Cristo diz aquela palavra maravilhosa, a menina não morreu, apenas dorme. E aqueles que estavam chorando o choro da hipocrisia, que eram apenas carpideiras pagas para chorar, tá certo? Aquele choro falso, como muitas pessoas que se aproximam de você dizendo que é seu amigo, mas que muitas das vezes querem apenas ver a sua derrota, porque quando vem a sua vitória, eles ficam desesperados. Quando vem a sua vitória, quando vem a prosperidade de Deus, a bênção de Deus sobre você, eles se afastam, aí viram a cara. Mas quando vê você no meio dos problemas, aí eles vêm com falsa amizade, oferecendo o ombro para você chorar. Mas Cristo não está aqui para dar ombro para você chorar, Cristo está aqui para dar a sua vitória. Então ele vem e ele entra na situação e ele diz, a menina não está morta, mas dorme. Para todas as pessoas do mundo ela estava morta, mas para Cristo ela dorme. Ninguém tem a solução que Cristo tem. Esta que é a questão. Esta que é a diferença. Pode encontrar situações diversas, mas Cristo tem a solução que você precisa. Glória a Deus. Então Cristo ele chega e diz, a menina não está morta, ela dorme. Porque para ele ela dorme. Porque ele é o príncipe da vida. Porque ele é o Deus forte. Porque ele é o maravilhoso, é o conselheiro, é o príncipe da paz. Porque sobre ele está o governo. Porque ele tem todo o poder no céu e na terra.
Porque o nome dele tem todo o poder, como já ensinamos aqui na terça-feira passada. O nome de Cristo Jesus tem todo o poder. Glória a Deus. Então Cristo entrou na causa, e quando Cristo entrou, e que as pessoas ouviram aquela palavra e não entenderam, porque as pessoas que estão de fora, as pessoas que estão cegas espiritualmente, elas não entendem o que Deus faz na tua vida, elas ouviram aquela palavra e começaram a rir. Começaram a rir. As pessoas estavam chorando lá com hipocrisia, daqui a pouco começou a rir. E aí Cristo falou o seguinte: todos para fora. Todo mundo para fora. Quando você vê pessoas se afastando de você, não tema, Deus está limpando, Deus está tirando, Deus está arrancando, Deus está tirando o empecilho, Deus está tirando as travas, Deus está tirando o entulho, Deus está tirando coisas que não são da vontade dEle, e que estavam atrapalhando a tua vitória, que estavam atrapalhando o teu progresso, que estavam atrapalhando o teu crescimento espiritual. E aí Jesus disse: todos para fora, somente Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Somente esses. Você não vai ter muitos amigos, você vai ter muitos colegas, você vai ter muitos conhecidos, você vai ter muita gente que vai chegar até você para pedir uma oração, mas amigos são poucos. E Deus vai colocar do teu lado aqueles que são teus amigos, aqueles que vão chorar quando você chora, aqueles que vão se alegrar quando você se alegra, e aqueles que vão te ajudar a tomar boas decisões para a glória de Deus. Pessoas que muitas das vezes, diante de uma situação na qual estão vendo que vai ser um prejuízo, estão vendo que vai ser uma vergonha para o nome de Deus, está vendo que vai ser algo prejudicial para a sua vida espiritual, pessoas que vão até te confrontar, e que você não vai gostar, mas que você vai refletir e vai dizer: realmente, essa palavra veio da parte de Deus. Essa palavra veio de Deus para mim, porque é o que eu estava precisando. Cristo Jesus fala o que você precisa, não o que você quer ouvir. Glória a Deus, aleluia. Então é isso que nós temos que entender. Quando você toma boas decisões, você deixa que Deus tome a frente, que é aquilo que Ele está ensinando aqui em Gênesis, desde o início. Quando o Senhor coloca o homem diante de decisões. Só que quando o Senhor coloca o homem diante de decisões que precisa tomar, o Senhor dá todo subsídio para ele. O Senhor dá todo um aparato de situações que tornam ele seguro para aquela decisão. Se ele toma uma decisão errada, essa decisão errada dele partiu da sua liberalidade, partiu do seu livre-arbítrio. Mas ele tinha todas as condições para tomar boas decisões, que é aquilo que a palavra de Deus mostra para nós. O Espírito Santo de Deus, ele proporciona a você toda a sabedoria necessária. O Espírito Santo de Deus proporciona a você toda a orientação necessária. Você só não ouve se você não quiser. Você só não ouve se você fechar as portas do teu coração, se você fechar os teus ouvidos espirituais. Mas o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração. O Espírito Santo de Deus tem falado por meio da pregação, tem falado por meio dos louvores, tem falado por meio de situações ao longo do seu dia, e Ele tem orientado você a tomar boas decisões. Como o Senhor orientou o homem que estava presente ali no jardim, para que ele tome boas decisões. É isso que nós temos que ver agora. Outra coisa que eu queria ressaltar em relação a esse ensino é que existe algumas linhas teológicas que têm negado, têm pelo menos se posicionado de uma forma muito veemente contra esse poder de tomada de decisão que Deus deu ao homem. Veja, quando Deus dá ao homem decisões, Ele está agindo dentro da sua soberania. Não é o homem que impõe a Deus um direito de tomar decisões. Não é o homem que arranca de Deus alguma decisão que ele tem que tomar. Simplesmente Deus na sua soberania, Deus na sua segurança, Deus no seu poder, na sua presciência, Ele cede ao homem, Ele dá ao homem o poder de tomar decisões. Porque Ele criou um homem à sua semelhança. Da mesma forma como Deus, Ele é inteligente, Deus toma decisões livres, o homem que Ele criou e colocou no jardim, Ele deu também esse poder de tomar decisões livres. Essa que é a questão. E muitas das vezes, alguns ramos teológicos têm se levantado contra essas características. Só que ao longo de toda a Escritura, nós vemos sempre Deus colocando o homem e a mulher diante de decisões. Por exemplo, em Deuteronômio, o Senhor vai falar para Israel através de Moisés: escolhe obedecer a lei, para que todas essas bênçãos venham sobre você. E aí enumera um monte de bênçãos. Bênçãos sobre a questão financeira, bênçãos sobre a questão espiritual, bênçãos sobre a questão matrimonial, sobre a questão da família. Ok? Então, diversas bênçãos virão da obediência. Todavia, se você não obedecer, se você desobedecer, virão todas essas maldições que vão acometer todas essas áreas da sua vida. Então, o homem e a mulher sempre foram colocados diante de decisões. Ok? Quando você vê Cristo, por exemplo, né?
Aquele que crê. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Porque condenados todos já estão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então condenados todos já estão. Por causa do pecado. Agora aquele que crê será salvo. Aí é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas é necessário crer. Agora algumas linhas de pensamento têm adotado uma linha chamada monergismo. Ok? O que é o monergismo? Esse monos é dizer que tudo está totalmente centralizado, concentrado na mão de Deus. Isso pode, no primeiro momento, parecer algo muito bom. Muito bom. Deus está controlando tudo, exatamente tudo. Agora, qual é o problema? Quando você parte de uma ótica monergista, você está dizendo que a boa decisão que uma pessoa tomou para a salvação veio de Deus. Mas uma decisão ruim que a pessoa tomou para a sua condenação também veio de Deus. É isso que o pensamento monergista acaba proporcionando. Se você perguntar a alguma pessoa que adota esse pensamento, ele pode até negar. Mas as consequências desta lógica é essa. Que tudo está na mão de Deus. Aí, dentro desse monergismo, surgem algumas especulações sobre salvação, que a gente vai falar melhor em outro estudo. Mas aqui, só para a gente ter uma noção. Alguns adotam uma linha chamada supralapsarianismo. Supralapsarianismo, o que é? O que é supra? É antes ou acima. O que é lapso? É queda, pecado. Tá certo? Supralapsarianismo, antes da queda, antes do pecado. Antes da queda ou antes do pecado do homem, Deus já decidiu na eternidade quem ia ser salvo e quem ia ser condenado. Monergismo. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Até a decisão daquele que se salvou foi Deus. A decisão daquele que se condenou também foi Deus. Deus decidiu que algumas pessoas vão para o inferno antes mesmo de elas existirem. Essa que é a consequência desse pensamento. E há outros inventaram um pensamento um tanto amenizado, mas que dá na mesma coisa, chamado infralapsarianismo. Esse infra é o quê? Depois da queda. Ou seja, depois da queda Deus decidiu, mas aí também volta a questão da decisão. Depois da queda Deus decidiu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Porque os dois são monergistas. Tá? Uma outra linha de pensamento que propõe uma solução para isso, chama-se sinergismo. Sinergismo existe uma cooperação entre as decisões de Deus e as decisões do homem. E aí eu digo para você, a Bíblia Sagrada, na maioria dos seus textos, ela indica esta realidade. Não é a questão de você dar um passo para Deus, Deus dá um passo para você. Não é isso. Isso é uma falácia, isso é um engano. Todos os passos são dados por Deus. Para que você fosse salvo, você que está sentado nesses bancos aqui e já aceitou Jesus como seu Salvador, você só foi salvo, você só foi salva porque o Espírito Santo de Deus já falava no teu coração. O Espírito Santo de Deus que nos alertava acerca do pecado, da justiça e do juízo. Constantemente, você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração acerca do pecado no qual você está, acerca do juízo de Deus que virá sobre toda a humanidade e acerca da justiça e a salvação através de Cristo Jesus. Ninguém vai para o inferno enganado, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Então, se você não resistir à voz do Espírito, se você abrir o seu coração, como Cristo diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha e abrir e o que acontecerá? Eu cearei com e ele comigo. Então haverá comunhão entre você e Cristo quando se abre a porta do seu coração e Cristo entra para trazer salvação à sua vida. E quando Cristo entra, aquele que habitava dentro de você e que aprisionava você aos vícios, aprisionava você ao pecado, aprisionava você a diversas situações, ele será expulso, porque quando Cristo entra, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você abre a porta do seu coração, Cristo entra e traz libertação total. Glória a Deus. E traz salvação total, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então você tem a Bíblia Sagrada nos colocando diante de decisões. A Bíblia que nos aponta que é necessário decisões. A primeira decisão que você tomou foi permitir que a voz do Espírito Santo de Deus penetrasse no seu coração e você abrisse o coração para Cristo salvar. Não foi você que deu um passo para Deus, foi Deus que deu todos os passos para você, para chegar até você e arrancar você da lama do pecado. Ok? Você era como uma pessoa que estava se afogando na lama. E aí apareceu o salva-vidas. E tem a boia na mão.
e diz, você quer a boia? Se você disser quero, ele joga, você agarra e ele te puxa. O ato salvífico não foi seu. Você ficaria lá e morreria se ele não viesse até você para te salvar. Mas se ele oferece para você a boia para te tirar da lama do pecado e você disser não quero, você vai afundar. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. Deus deu decisões, poder de decisões ao homem e à mulher. Veja, Gênesis que a gente pediu para você abrir lá. Veja só. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden. Deixa eu ler aqui nessa outra versão, que aí vai estar parecido com a de vocês. Essa aqui do computador é diferente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro é Tigre. E este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, Tigre e Eufrates são localizáveis geograficamente. Ambos se encontram num país que hoje chama-se Iraque. Tá, ok? Estão num lugar que biblicamente chamava-se Mesopotâmia. Ok? Então temos aí essas localizações geográficas. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Certamente morrerás. Veja só. Não há dúvida, não há margem, não há meio termos, não há relativismo. É algo claro, é algo decisivo, tá certo? É algo fundamental. Como Cristo disse, sim, sim e não, não. O demais é procedência maligna. Então, ou é luz ou é trevas, tá certo? Ou é sim ou é não. Ou é salvo ou está condenado. Então temos aí o homem diante de uma escolha. Agora, antes do homem tomar essa escolha, antes do homem tomar essa decisão, Deus colocou diante do homem todo um subsídio. Deus colocou em volta do homem tudo aquilo que ele necessitava. Deus colocou em volta do homem tudo aquilo que ia fortalecê-lo para que ele tomasse boas decisões. Então nós temos que tomar decisões. Deus nos deu o poder de decisões. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Sendo imagem e semelhança dele, somos seres volitivos. Somos seres que têm poder de decisão. E tomando boas decisões, nós seremos abençoados por Deus por essas boas decisões, que glorificam o nome de Deus. Mas é interessante analisarmos no texto aqui, ó. Eu quero que você abra junto comigo, Salmo 46, eu vou ler do 1 ao 7. Salmo 46, eu vou ler do 1 ao 7. Por quê? Porque diz aqui no início, ó. Olha o que diz. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, quando o Senhor exige do homem uma tomada de decisão, quando o Senhor exige que o homem se posicione, em contrapartida, Deus havia trazido bênçãos ao homem. Em contrapartida, Deus havia trazido, no primeiro momento, características muito importantes que têm que ser levadas em consideração. Coisas muito importantes que você precisa levar em consideração na sua vida, antes de você tomar as decisões que você tem que tomar a cada dia. Então abre para mim lá no Salmo 46. Eu vou ler do 1 ao 7 com você. Eu vou ler aqui na minha versão, você vai acompanhando na sua aí. Veja só. Deus é nosso refúgio e auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos.
embora a terra trema, né, ou a terra se mude, como está na sua versão, e os montes se afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, veja só que coisa maravilhosa, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio está correndo aqui nesta noite. Este rio é a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus que renova as nossas vidas. Nós estamos plantados à margem deste rio maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus, que corre abundantemente neste lugar.